Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do vídeo das 70 semanas de Enoque. Se você não assistiu a parte 1, assista, porque eu não posso recapitular tudo aqui para a gente começar. Eu agreguei valor ao livro através da introdução, na primeira parte. Tentei colocar o livro todo dentro de uma linha do tempo imaginária, não foi nada visual, mas foi algo imaginário. E algo que eu estudei e falei para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido. Se você não assistiu, volta lá e assista. Pelo menos um vídeo você volta, tá? Nesse vídeo aqui também vai ter no comentário fixo as playlists, as indicações, os meus comentários adicionais. É preciso também ler o comentário fixo, tá? E é o seguinte, então vamos dar início à explicação das 10 semanas de Enoque. E aí, como eu disse no vídeo anterior, nós vamos ter que gastar mais tempo na 7ª semana, porque é nessa semana que nós estamos, e nós estamos na conclusão dela. Só que antes da gente entrar no assunto das 10 semanas, o Espírito do Senhor, ele faz questão de usar Enoque, chama os seus filhos ali, para falar, para preparar eles para o tema das 70 semanas. E o próprio Enoque faz as conexões com o livro todo e principalmente com a potente visão. Tudo que Enoque vai falar ali dentro das 10 semanas é para que a gente pense na potente visão. E aí, após Enoque falar das 10 semanas, ele vai exortar os filhos de Deus a não andarem nos pecados do mundo, no nosso tempo e principalmente dentro da grande tribulação. E ele vai repreender os filhos dos homens, os maus. Vai exortar os filhos de Deus. E aí as palavras são incríveis. Qualquer pessoa que escutar, ainda que não entende a potente visão, ainda que não entenda ali muito bem as 10 semanas, qualquer pessoa que escutar a partir dos capítulos 94 em diante, ela vai ser capaz de identificar que esse livro contém as palavras do Senhor, que não são palavras de homem, que não foi o homem que imaginou, e que são palavras de Deus, de tão forte que são as palavras. E aí Deus vai nos levar a refletir em todo o livro. Quer você tenha entendido somente 30%, quer você tenha entendido 60%, quer você tenha entendido 90%, Deus vai te levar a uma forte reflexão depois que ele falou das 10 semanas, tá bom? Então é o seguinte, vai aparecer aí na tela, eu quero que vocês acompanhem a leitura e eu vou explicando, vou narrando, vou explicando, vou desenhando aí para vocês. Enoque, capítulo 91. E agora, meu filho Matusalém, chama para mim todos os teus irmãos e reúne para mim todos os filhos de tua mãe, pois uma voz me chama e o Espírito está colocado sobre mim para que eu possa mostrar-te tudo o que te acontecerá para sempre. Então Matusalém foi, chamou-lhes todos de os seus irmãos e reuniu seus filhos. Verso 3. E conversando com todos os seus filhos, na verdade, Enoque disse: Ouve, meu filho, toda a palavra de teu pai, e escuta com honradez a voz da minha boca, pois eu gostaria de obter a tua atenção enquanto me dirijo a ti. E aqui, pensa bem, Enoque como um pai falando com os seus filhos. Enoque está com o Espírito de Deus nele. É como se o pai estivesse falando para a gente. Presta atenção agora. Eu quero obter a atenção de vocês. Leia a palavra sempre dessa maneira. Recebendo revelações. Deus está falando. Tenha atenção a partir daqui. Verso 5. Meu amado, estejas ligado à integridade e anda nela. Não te aproximes da integridade com um coração duplo, nem te associes a homens com mente dupla. Mas anda, meu filho, em retidão, a qual te conduzirá em bons caminhos e seja a verdade a tua companhia. Você vê que aqui fala de coração duplo, de mente dupla? Tiago fala disso na sua carta. Eu logo me lembrei das palavras de Tiago aqui.
Verso 7. Pois eu sei que a opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá, e que haverá uma consumação de toda a iniquidade, que será cortada com as suas raízes, e toda a estrutura que levantou-se passará. Iniquidade, entretanto, será renovada novamente e consumida na terra. Presta atenção aqui. Vou ler de novo esse texto. Pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá. Que no fim grande punição na terra acontecerá. Aqui Enoque está falando baseado na potente visão que ele teve e baseado em coisas que ele falou anteriormente em todas as suas visões. Enoque, eu não sei se ele tinha a revelação dos milênios, de que cada dia da criação era milênios. Não sei. Porque a lei foi dada para Moisés muito tempo depois. Tudo bem, Adão tinha essas palavras. Você tem que entender como a Bíblia foi construída também. Quando em Gênesis você está lendo assim, essa é a genealogia de Adão. Esses não sei o que de Adão, a palavra lá no hebraico é Toledot, são os relatos de Adão. Adão escreveu. Tem gente que acha que Adão era um macaco cabeludo que não sabia falar. Adão sabia escrever. Adão relatou coisas. Noé relatou coisas. Noé que preservou esse livro. Enoque escreveu. Você vai ver muita gente falando que esses homens não sabiam escrever. Então, na nossa Bíblia, você vai ver que tem relatos de Adão. Cada pessoa no seu tempo fez relatos, fizeram relatos, entendeu? Então, Enoque poderia ter sim o entendimento dos 7 dias pelos relatos de Adão, mas eu não sei se ele tinha revelação disso. Eu não sei se Enoque teve a revelação de que o 7º dia da criação, no qual Deus descansou, seria 1 milênio na terra de 1000 anos literais. Eu acredito que Enoque não tinha essa revelação. Mas ele falou coisas que constroem essa revelação, nos ajuda a confirmar essa revelação. São peças de um quebra-cabeça que se encontram somente no livro de Enoque, não se encontram em outros livros da Bíblia. Por que eu estou falando isso? Enoque sabia que um dia, pelo menos na visão, isso ele sabia, que um dia Deus iria eliminar os pecados da terra, mas uma segunda vez a iniquidade iria se levantar. E ele não está falando aqui do tempo do dilúvio, que Deus ia tirar toda a iniquidade da terra com o dilúvio e depois, uma segunda vez, a iniquidade ia se levantar. Ele não está falando disso daqui. Eu sei que alguém poderia pensar isso. Enoque está falando do dilúvio. Não é, ele está falando no fim da história. Vocês vão entender isso. Mas eu achei necessário explicar essa parte. É necessário explicar isso. Verso 7. Pois eu sei que opressão existirá e prevalecerá na terra, que no fim grande punição na terra acontecerá e que haverá uma consumação de toda iniquidade. Aqui, ó. Deus vai eliminar todo o pecado da terra, que será cortada com as suas raízes e toda a estrutura que levantou-se passará. Tá vendo? Aqui, toda estrutura que levantou-se passará. O que eu estou lendo aqui? No nosso tempo, toda estrutura, tudo isso que foi levantado, vai passar. E Deus vai julgar os pecados e vai tirar a iniquidade da terra. Só que, agora presta atenção, iniquidade, entretanto, será renovada novamente e consumida na terra. Quando vocês forem ler o finalzinho da visão potente, e continuar lendo, principalmente aqui, principalmente dentro desse contexto, quando entrar as 10 semanas, vocês vão entender que Enoque não está falando do dilúvio. Ele está falando de algo futuro. Ok? Será renovada e consumida na terra. Verso 8. Todo ato de crime e todo ato de opressão e impiedade serão abraçados uma segunda vez. Olha como o Senhor destaca. Uma segunda vez. Que eu acredito aqui, que é depois que
Satanás for solto. Depois dos 1000 anos, ele vai ser solto e ele vai seduzir Gog e Magog, que se encontra nos 4 cantos da terra. Ou seja, grande iniquidade vai se levantar de novo. É disso que eu acredito que Enoque está falando de maneira enigmática. Eu acredito que ele não tem a revelação do Apocalipse 20, 21, 22. Não, era algo... eu sei que o livro de Enoque é muito grande, mas era algo muito grandioso para Deus ter dado para Enoque. Já assim tudo de uma vez. Mas ele entendeu que isso haveria de acontecer. E não é do dilúvio. Mais uma vez. Vamos continuar lendo. Verso 9. Quando então a iniquidade, pecado, blasfêmia, tirania e toda má obra aumentar, e quando transgressão, impiedade e impureza também aumentar, então sobre eles toda grande punição será infligida desde o céu. Lá em Apocalipse fala que veio fogo do céu e consumiu a todos. Sabe, parece que é uma coisa muito rápida assim, bem fogo. Não é assim. Fogo do céu é juízo. Vai vir fogo do céu, mas é juízo. Nos profetas explicam isso. Eu já expliquei isso para vocês, que a revelação do 7º milênio e de Satanás ser solto por um tempo e realmente um milênio literal, depois vir o grande trono branco e a separação entre a primeira ressurreição e a segunda, a separação entre um trono de julgamento e o outro já se encontra em Isaías. E Paulo falou disso em 1 Tessalonicenses 4. Quando você liga as coisas, você entende e vê que não foi lá em Apocalipse que se inaugurou essa expressão. E aí, verso 10. Lembra do que eu li antes? Não pode esquecer, tá? Eu sei, na minha mente está tudo conectado, mas para quem nunca leu, não teve acesso, já esqueceu que foi lido antes. Acontece disso, né? Mas vocês vão ouvir esse capítulo, não vão? Então, depois vocês vão ouvir, vão se lembrar das minhas palavras e vão conectar tudo na mente de vocês. Verso 10. O Santo Senhor irá em ira, e sobre eles toda grande punição do céu será infligida. Ele acabou de falar que ele queria a atenção dos filhos dele, que ele iria explicar as coisas de Deus, e ele sabia que no futuro grande iniquidade, as iniquidades, os pecados iriam ser castigados, e todo edifício, toda construção levantada iria passar, mais uma segunda vez a iniquidade ia ser abraçada. Então, aí Deus iria castigar esse povo com seus castigos do céu. É isso que eu li até agora, tá? Pronto, recapitulei. Verso 10. O Senhor irá em ira, e sobre eles toda a grande punição do céu será infligida. Verso 11. O Santo Senhor sairá em ira e com punição para que possa executar julgamento sobre a terra. 12. Naqueles dias, opressão será cortada em suas raízes, e iniquidade com fraude será erradicada, sendo então eliminadas da face da terra. Todos os ídolos pagãos serão abandonados e seus templos incendiados. Ou seja, Satanás vai colocar ídolos na terra depois dos 1000 anos. Porque ele vai enganar, ele vai seduzir as nações. E houve algum tempo no qual Satanás seduziu nações não colocando ídolos? Houve. Como que ele vai enganar as nações se ele não colocar outros deuses para elas optarem e escolherem? Então, verso 13. Todos os ídolos pagãos serão abandonados e seus templos incendiados. Ficarão banidos de toda a terra. Os pagãos serão lançados ao castigo de fogo e estarão para sempre perdidos em virtude da ira e da terrível condenação. Aqui apareceu o lago de fogo, que é só depois dos 1000 anos. Está vendo como que por aqui a gente já vê que essa iniquidade que vai ser abraçada uma segunda vez é depois dos 1000 anos? Se a gente somar isso com Apocalipse. Verso 15. Os justos, porém, despertarão do seu sono e prevalecerão a sabedoria que lhes será conferida. Depois dos 1000 anos, no grande trono branco, que vai ser estabelecido, não vai ser só para condenar. O grande trono branco também vai ser para absolver, para absolvição. O próprio trono de Cristo também vai ser assim. Muitas pessoas ainda têm na mente que lá em Apocalipse 20, quando se abriram os livros e o livro da vida foi aberto, foi só para condenação. Não, isso é um tribunal calvinista.
Jamais muitos jovens de todas as gerações, de todas as nações que morreram, desde o tempo de Adão, muitos impérios, muitas pessoas que foram, principalmente se você pensar naquelas pessoas que não queriam ir para a guerra, mas elas foram listadas e elas tinham que ir para a guerra. E elas tiveram que matar porque senão elas morreriam, não eram cristãs. Muitas civilizações, tribos que não foram evangelizadas, essas pessoas não vão ir para o lago de fogo. Muitas pessoas que não ouviram a palavra de Deus não vão para o lago de fogo. Muitos jovens de todas as idades que morrem todos os dias, em todas as gerações, não vão para o lago de fogo. Só que também não poderão fazer parte do reino de Cristo. Ressuscitarão depois dos 1000 anos e ali sim abre-se o livro das obras para mostrar as obras de cada um e abre-se o livro da vida. Um livro é para provar o outro. O livro da vida consta se tem o nome da pessoa ali ou não. Porque senão não precisaria de tribunal, já que todos vão ser condenados, para que abrir livro das obras? O livro da vida consta se o nome está escrito ou não. E se não tiver escrito, o livro das obras vai provar. Se tiver escrito, o livro das obras vai provar o porquê. Entendeu? Então, eu já expliquei isso no canal, né? Mas estou conectando com esse ponto aqui, que prepara a gente para as 10 semanas. Os justos, porém, despertarão do seu sono e prevalecerá a sabedoria que lhes será conferida. Então as raízes da iniquidade serão cortadas. Pecadores perecerão pela espada, e blasfemadores serão aniquilados em todos os lugares. Aonde eu vejo isso em Apocalipse 20? Quando o mar entrega os seus mortos. Lá em Apocalipse 20, diz que a morte, o inferno, que é o Sheol, e o mar entregaram os seus mortos. Para pensar nisso. Eu já expliquei isso no canal. Por que o mar está entregando os seus mortos? Deus está considerando só as pessoas que morreram afogadas nos mares? As pessoas que morreram queimadas? Não. Por que o fogo não entregou os seus mortos? O mar são povos, línguas e nações que vão entregar os seus mortos. Nem todos vão morrer. Tem pessoas que vão ficar vivas. E isso acontece já no nosso tempo. Na batalha de Gog e Magog, nem todos vão morrer lá pela espada que sai da boca de Cristo. Muitas pessoas vão ser caçadas pelos lugares remotos da terra, que vão ter a marca da besta, mas com medo não vão batalhar. Não são todos que vão batalhar. Muitas pessoas vão ficar escondidas nos montes, nos penhascos, vão ser caçadas e vão ser julgadas. Acontece isso antes do milênio, acontece a mesma coisa depois do milênio. Isso é o mar entregando os seus mortos. Entendeu? Porque a morte é o estado do homem que não está vivo. Morte é o estado mortal do homem. Está em espírito ainda, preso no Sheol, não é um estado de vida, não tem o fôlego de vida, é um estado de morte. Então a morte entrega, ou seja, ressuscita essa pessoa. E ela ressuscita e sai da onde? Do Sheol. Então o Sheol entrega os seus mortos. É a primeira vez na história que o Sheol vai ficar vazio e que nunca mais vai entrar alguém ali. Por que é a primeira vez na história? Porque desde Adão pessoas estão indo para o Sheol, para o mundo dos mortos. Na Apocalipse 20, o Sheol vai entregar os seus mortos, vai esvaziar. Sheol debaixo da terra, que na nossa Bíblia está traduzido como inferno, em alguns lugares como o além, em outros como o mundo dos mortos. No hebraico a palavra é Sheol. E no grego, Hades. Vai entregar e vai ficar vazio. E nunca mais vai entrar alguém ali, porque a morte vai ser abolida. E por isso o Sheol e a morte vão ser jogados no lago de fogo. E o mar? O mar são povos, línguas e nações, que ainda têm os ímpios ali espalhados. Vão ser caçados, vão entregar. Ninguém vai ficar escondido dos olhos do Senhor. Entendeu? E aí Deus vai condenar a morte, o Sheol e o mar. A morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo em Apocalipse 20. E o mar? Em Apocalipse 21 diz, e o mar já não existe. O mar, da onde se levanta a besta. 7 cabeças e 10 chifres, da onde se levanta impiedade e iniquidade, nações ímpias. Não existirá mais esse mar. A condenação do mar está aí.
Ou Deus está falando de águas? Não vai existir mais um mar no milênio? Deus estava preocupado só com pessoas que morreram afogadas e depois, como punição, Ele não quer mais que as águas existam? É um treino para nossa mente, irmãos. Deus falou ali numa perspectiva apocalíptica, ou seja, de revelações. Porque a palavra apocalipse é revelação. E isso está aqui, presente. Está aqui e também vai aparecer mais uma vez dentro das 10 semanas. Verso 17. Aqueles que meditam opressão e aqueles que blasfemam, pela espada perecerão. E agora, meu filho, eu descreverei e mostrarei a ti o caminho da retidão e o caminho da opressão. 19. Eu novamente os apontarei para ti, porque ele já havia falado antes e agora ele vai falar com outras perspectivas. Para que possas saber o que está por vir. Ouve agora, meu filho, Deus falando com você. Ouve, meu filho, minha filha. E anda no caminho da retidão, mas evita aquele que dá opressão. Pois todo o que anda no caminho da iniquidade perecerá para sempre. Agora vamos para o capítulo 92. Aquilo que foi escrito por Enoque. Ele escreveu toda esta instrução de sabedoria para todo homem de dignidade e todo juiz da terra, para que todos os seus filhos que habitarão sobre a terra e para subsequentes gerações, conduzindo-se elevada e pacificamente, verso 3, não deixes que teu espírito seja afligido por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Aqui começa a introduzir para a gente já as 10 semanas, que é um período para tudo. Já tem através da potente visão. Só que ali é uma linha do tempo muito grande, vai contar muitos detalhes. Você pode imaginar isso como o livro de Enoque, assim como outros da Bíblia, mas agora falando de Enoque, você pode imaginar como você estando dentro de um carro, dentro de um helicóptero e dentro de um avião. Você está dentro de um carro, você consegue, ou dentro de uma bicicleta, em cima de uma bicicleta ou numa moto, você consegue ver os detalhes da rua, você consegue ver pessoas te chamando, você consegue ver ali o que está perto e os detalhes das coisas, ponto por ponto, mas você não vê o que está atrás das casas, você não vê o que está para cima, sabe, além, você não vê. Se você estiver dentro de um avião, você vai ter uma visão panorâmica de tudo. Você vai ficar até admirado, né? Que visão. Nossa, olha só, estou vendo tudo, mas não estou vendo nada. A velocidade é muito grande, assim, consegue ver o além, muito grande, mas vê através de uma visão panorâmica. Agora, um helicóptero, você consegue ter tanto uma visão panorâmica como uma visão mais detalhada, porque você pode descer mais perto ali, ó, e ver os detalhes, ver o que tem no prédio, ver o que tem para lá do prédio, para cá, né? Consegue ver uma praia, e se quiser ver mais panoramicamente é só subir até onde permite o helicóptero, e se quiser ver mais de perto, só descer. Agora, para ver mais de pertinho, todos os detalhes tem que estar dentro da cidade, entendeu? Então, é assim, uma mente carro, uma mente helicóptero e uma mente avião. É isso que Deus está querendo pôr para os santos aqui. O livro de Enoque vai ter essa perspectiva toda. E as 10 semanas é a visão helicóptero. Você vai ver tanto macro como micro. A visão da potente visão é como se você estivesse ali de moto, de carro, de bicicleta, andando. Todos os detalhes você vai ver, ainda que de maneira enigmática, você vai ver detalhes. Entendeu? Agora, para você visualizar o livro todo, numa linha do tempo, como eu falei lá naquele primeiro vídeo, é aquela visão de avião. Você vê o além, você já cruza com a Bíblia toda, mas sem muitos detalhes. É necessário essas 3 visões para você ficar maravilhado com a criação do Senhor, não é? Você fica maravilhado quando você vê a criação do Senhor de perto. Pega uma flor, aponta ela para o sol, que beleza de flor, que animalzinho bonito. Mas você tem que ver uma selva do alto, ver os detalhes do alto. Mas se você quiser ver aquela beleza de criação e como é o formato da terra mesmo, vai para o avião. Você não vai ver nada redondo e giratório.
Assim você fica maravilhado pela palavra de Deus. Então, pegou a visão? Verso 3. Não deixes que o teu espírito seja afligido por causa dos tempos, pois o Santo, o Grande, prescreveu um período para tudo. Deixe que os homens justos se levantem do sonho, deixe-os levantar e prossiga no caminho da retidão em todos os seus caminhos. E deixa-os avançar em bondade, eterna clemência. Misericórdia será mostrada aos homens justos. Sobre eles serão conferidos integridade, poder para sempre. Verso 6. Em bondade e retidão eles existirão. Andarão em eterna luz, mas pecado perecerá em eterna escuridão. Nem será vista daquele tempo em diante eternamente. Está vendo? Esse pecado que não será mais visto eternamente será depois que a iniquidade for abraçada uma segunda vez. Que, cruzando com o Apocalipse, é depois do milênio. E, irmãos, eu queria que vocês acompanhassem isso no próximo vídeo. E eu vou explicar o porquê. Porque assim eu tenho tempo para editar e postar. Depois que esses vídeos estiverem prontos, eu vou fazer uma nova jogada. Eu vou pegar esses vídeos, o primeiro, esse segundo e o terceiro, vou agrupar eles em um vídeo só, acrescentar mais imagens, alterar a música de fundo e postar mais uma vez todas essas maravilhas, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Isso vai te valer muito na vida. Põe essas coisas no coração. Escuta esse livro com a versão que eu vou deixar para vocês ouvirem até que eu faça a minha própria. Mas eu não sei se eu vou conseguir narrar tão bem quanto o rapaz do canal fez. Eu não sei o nome dele, mas é um canal grande, tem quase 500 mil inscritos. Tem estudos bons lá também. E se inscreva no canal dele porque ele fez um trabalho que me ajudou muito e, consequentemente, está ajudando vocês. Eu estou explicando as coisas que o Senhor me deu. Tá? Então, deixa o like, compartilha. Leia o comentário fixo e no próximo vídeo, direto nas 10 semanas. Tudo isso daqui foi para preparar vocês para ler as 10 semanas com mais profundidade. Tá bom? Então é isso, irmãos. Obrigado, tá? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tá vendo essa Bíblia aqui? É essa daqui que vocês vão baixar. Tem mais 2 versões. Se vocês quiserem, vocês podem baixar, mas é essa daqui que eu estou usando e é essa daqui que o rapaz lá do canal usou para narrar. E para quem quer o aplicativo que eu uso, quando eu vou estudar, quando eu vou fazer vídeos ensinando a palavra, o aplicativo é esse daqui, ó. Esse aplicativo que vocês têm que baixar, e aí vocês vão baixar a versão gratuita dele, vão fazer uma conta e aí vão poder comprar a versão na qual contém os números strongs, que são as palavras gregas e hebraicas. É um aplicativo pago, a versão gratuita não tem nada disso. Mas tem que começar baixando a versão gratuita, chama Olive Tree. Tá certo? Então tá, pronto, já eliminei as dúvidas, as questões. Agora vamos para o estudo.